Alceu Moreira, pela liderança do PMDB. Senhor presidente, senhores parlamentares. Hoje é um dia especial para a história da política brasileira. Raia no horizonte raios de liberdade. Começa a amanhecer o dia em que a democracia, sem adeptos pagos e adestrados, possam se manifestar livremente. O atual governo esqueceu, porque não é da sua natureza, da liturgia do cargo, da importância de quem preside o país na sala de decisão mais importante para a sociedade brasileira. Lá, em alguns momentos parece a antessala de animação de um prostíbulo. Lá, tem bandeiras de bandidos adestrados desde que aplaudam o governo. Lá virou lugar de comícios. O Palácio do Planalto virou lugar de comícios. Aliás, com a escassez das palmas, tem que pagar mãos desse jeito para receber alguns aplausos. Senão, por livre e espontânea vontade, não vai ninguém. Eu ouço aqui e nas comissões ao longo do tempo a escola do cinismo. Alguns discursam aqui como se fossem donos absolutos do destino dos pobres, dos negros, dos pequenos produtores rurais, da população das periferias, pois é, dos aposentados, pois é. Só que o Brasil que eles governam há 14 anos sepulta 30 mil meninos e meninas por ano mortos pela droga, pelo tráfico, pelo crime. E eles, como abutres, aliás, especialidade, como se fosse o caixão do Daniel, choram os criminosos na volta do caixão. Aqui eles são os piedosos, eles é que são proprietários de todos os males. Mas o governo federal não põe um centavo para que a segurança pública aconteça. Absolutamente nada. A presidenta que está aí, esse anjo, não foi ela que autorizou a compra de passadilha, ela nem sabia de nada. Aconteceu um negocinho, roubaram alguns bilhões, mas ninguém sabia de nada. Ninguém sabia. Pois é, ela prometeu na campanha que ia ter dinheiro para a segurança pública, para fazer a segurança pública uma política de Estado em apoio aos Estados. Me diga quanto centavo passou. Faz parte do estelionato eleitoral. Era mentira, absolutamente mentiroso. Tinha que sacar sem fundo da Caixa Econômica Federal, como se o banco fosse deles. Tinha que sacar do Banco do Brasil para passar para a opinião pública de que estava tudo bem, obrigado. O país estava bem, a economia vai bem, a luz vai baixar, tudo vai melhorar, até um dia depois da eleição. E aí, depois da eleição, é o que se viu agora. Eles são os mesmos, e eu quero falar especificamente agora, embora tenha comparativo com outras cidades, quero falar para o povo da minha grande Porto Alegre. Enquanto nós estamos lutando há mais de uma década para ter um trem urbano, para ti que sai das vilas da Cachoeirinha e Gravataí para ir para o centro de Porto Alegre, para ti que sai das vilas de Viamão para ir para o centro de Porto Alegre, para ti que pega das vilas mais longínquas, foi o lugar que sobrou para morar, que está na última rua da Alvorada, que queria o trem. Não, tu não tem. Claro que não. Mas enquanto tu não tem, a Venezuela foi blindada com 4 bilhões 128 milhões de reais para fazer trem urbano. Com dinheiro do BNDES, com dinheiro teu, meu irmão da grande Porto Alegre, tu que vê as bandeiras vermelhas do PT como se fosse o dono dos pobres, tu estava no abandono, porque um larápio internacional pegava a Odebrecht, botava no aviãozinho e ia ali
negociar com a Venezuela para tomar propina em nome do interesse nacional. Para ti não tem dinheiro para o trem, mas para a Venezuela tem. Tu, que está aí com dificuldade para poder exportar o milho, o soja. Tu que tem um dos portos mais atrasados da política portuária do mundo, basta comparar o Porto de Santos com Rotterdam, com Amsterdã. Vejam a diferença tecnológica que nós temos. Bom, mas nós não temos recurso? Não temos sim, claro que temos. O atual governo investiu 2,72 bilhões de reais no Porto de Cuba, no Porto Mariel. Era o dinheiro que precisava para a segurança, para ti não enterrar teu filho, que eles dizem que é o filho pobre, o filho do negro. O dinheiro que não foi para ti está no bolso de um safado larápio, que foi para lá negociar com o dinheiro do banco, com o dinheiro financiado, subsidiado do orçamento, porque ele botou a propina no bolso. Aliás, ele continua, discurso para pobre, governo para rico. Passa a mão na cabeça do pobre e embarca no jatinho. Agora, neste momento que eu falo aqui, o Larápio Mor expressa a voz da República num canto qualquer de um hotel, hermeticamente fechado, para conversar com a autoridade que fala pela República Brasileira, tem que sofrer revista, deixar o telefone fora, porque o que ele discute com as pessoas não é público, é digno dos cochichos de presídio, mas ele é a autoridade máxima que expressa a voz da República num canto qualquer de um hotel de Brasília. Mas não há motivo para tirar esse governo daí? Claro que sim, há mais, bem mais. Além do metrô de Caracas, nós temos a hidrelétrica de São Francisco, no Equador, a hidrelétrica de Mandariacu, também no Equador. Lá se foi 1 bilhão e 300 milhões de reais, dinheiro subsidiado da população brasileira, e nós pagamos o dobro do preço da energia o ano passado, porque não tínhamos energia no Brasil. Enquanto o seu Lula, a dona Dilma e sua quadrilha financiavam com dinheiro do povo brasileiro obras de hidrelétrica em outros países. É este governo que quer se manter no palácio? É essa legitimidade das urnas? A urna só elege Larápio quando não sabe que ele é. Quando sabe, não elege. Eles queriam muito a Petrobras pública, lembra? Eles queriam. Em 5 anos do governo dessa presidente brilhante, que pelo menos devia fazer um cursinho de português, porque a linguagem que ela fala o mundo não entende. A Petrobras valia 230 bilhões de reais. E nesse governo que adora coisa pública, levaram para casa quase tudo. Ela vale só 30 bilhões de reais. Os fundos de pensão têm um rombo administrados pelo PT de 46 bilhões de reais. Tu, meu amigo aposentado dos fundos de pensão, ficarás sem salário, ou vais ter que, como correio, contribuir suplementarmente para não quebrar teu fundo. Eles roubaram o teu fundo. Esta quadrilha de ratazanas comeu teu fundo como se fosse um pedaço de queijo. Mas nós não temos razão para que no domingo acabe essa desgraça. Claro que não. Boa é essa democracia. A democracia do discurso para pobre e governo para rico. Neste momento que eu falo aqui, tem estradas interrompidas no país inteiro, com as bandeiras do MST. É uma quadrilha de larápios adestrados, com dinheiro público, mala cheia de dinheiro. Tenho denúncias de milhares de mortos que tem terreno da reforma agrária. Eu tenho provas da reforma agrária
que tomou terras com matos. Aliás, os loteamentos da reforma agrária na Amazônia é o que mais desmata no país inteiro. Vai lá, o INCRA acerta com o IBAMA. Ele tira toda a mata, vende toda... Só para concluir. Por favor, para concluir. Concluir. Multa quem? Multa o INCRA, o IBAMA e o INCRA, que é um jogo de cartas mascadas. Meus amigos, fora Dilma! Fora PT! Meu país quer respirar liberdade. Meu país quer democracia de verdade. Não quero o cinismo, o achaque. Em hipótese alguma. Presidente, a questão de Tem a ordem. palavra ao deputado Henrique Fontana para falar pelo PT. Presidente, a questão de ordem aqui. Por favor, presidente.